A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem fala com vocês é a Belize. Estou aqui trazendo a primeira experiência que eu tive com Deus, o meu testemunho, amém? Mas antes de começar, eu quero estar deixando uma palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 8, versículo 17, que diz assim: Eu amo os que me amam e que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia. Para começar, eu quero deixar para os irmãos também, para quem ainda não ouviu minha verdadeira conversão, é só voltar um vídeo que vai estar lá contando a história de como eu me converti verdadeiramente a Cristo. Amém? A minha verdadeira conversão foi em 2018. E a minha primeira experiência com Deus também foi em 2018. Eu, quando me converti de verdade a Deus, eu comecei a buscar mais o Senhor. Eu me entreguei completamente ao Senhor. E eu comecei a pedir para Deus uma experiência com Ele. Eu queria uma experiência profunda com o Senhor Jesus. Então eu comecei a buscar. Comecei também a ler mais a Bíblia. E eu comecei a fazer um propósito de... Não propósito. Eu comecei a orar às 3 horas da manhã. Na minha cabeça é aquela famosa história que a filha é menor, né? Então eu comecei a buscar o Senhor às 3 horas da manhã. Entrar em oração às 3 da manhã. Isso foi em setembro. Amém? Aí eu comecei a buscar todos os dias. A orar às 3 da madrugada. Não só às 3, mas os outros horários também quando dava, porque eu trabalhava. E eu comecei. Setembro. Nada, o Senhor não me deu nenhuma experiência com Ele. Passou setembro, passou outubro, nada, novembro, nada. Quando chegou dia 2 de dezembro, meus irmãos, 2 de dezembro, não me esqueço. Eu estava na sala, como todos os dias, às 3 horas da manhã. E comecei a orar. Só que essa minha oração eu estava meio chateada porque nada acontecia. Então eu falei em pensamento, não falei nem em voz alta, mas eu pensei, falei em pensamento com o Senhor, falei assim: eu acho que o Senhor não está me ouvindo, eu acho que o Senhor não quer atender esse meu pedido. Mas isso, gente, eu triste mesmo, sabe, chateada, ignorância minha, porque Deus sabe a hora de todas as coisas e conhece nós mais do que a nós mesmos, amém? Então eu fui me deitar, triste, chateada, porque não, já sabe quando você cansa de ficar pedindo, e eu acabei indo chateada pro quarto e eu me arrependo, peço perdão pro Senhor, até hoje eu fui errada com isso. E, enfim, aí o que aconteceu? Eu peguei no sono profundo. Quando eu peguei no sono profundo, eu senti tipo uma descarga elétrica muito forte no meu corpo, onde me despertou. Só que meu corpo não se mexia, não tinha controle no meu corpo. Eu tentava mexer o meu corpo e eu não conseguia. E isso foi me dando medo, fiquei com medo. Aí eu comecei a sentir um formigamento no meu corpo. Aleluia. Comecei a sentir um formigamento no corpo. E eu senti, irmãos, acredite vocês ou não, eu senti um espírito solto do corpo. Solto mesmo. E eu senti como se fosse uma coisa me puxando, me tirando do corpo, me puxando para cima. Aleluia. E isso me assustou demais. Só que aí veio no meu pensamento. Falei, meu Deus, eu acho que o Senhor está querendo me arrebatar espírito. Para quem não conhece, isso tem mesmo, irmãos.
tem a experiência de arrebatamento espírito. Quem não acredita, é só lá em 2 Coríntios 12 que lá está falando, amém? Mas enfim, e eu comecei a sentir que estava saindo, só que como o Senhor é super educado, ele viu que eu estava com medo, eu fui pedir para que o Senhor não me levasse. Que eu estava muito assustada, porque a gente tem medo mesmo do desconhecido. Aí ele foi e me colocou de volta no meu corpo, mas só que mesmo assim eu não conseguia me mexer, eu estava imóvel. E só que aí o Senhor abriu minha visão espiritual. Eu comecei a ver o Senhor Jesus de longe, lindo, com vestes brancas, uma luz tremenda, não dá para ver o rosto, é só luz, que é muita glória, lindo, de braços abertos para mim. E quando de repente eu fui ficando calma, tranquila, ele me tranquilizou, me acalmou. Então eu vi o céu se abrindo, ele me mostrando o céu se abrindo. E quando não, comecei a ver pessoas subindo, ou seja, ele estava me mostrando o arrebatamento da igreja. Aleluia. E nisso que eu vi as pessoas subindo, eu falei: Senhor, me leva que eu quero ir contigo. E nisso eu comecei a subir. E quando não, eu já estava nas nuvens, em pé nas nuvens. Mas antes de continuar, eu quero estar mostrando que isso está na Bíblia também, que está no Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15. E está escrito assim, irmãos: de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aquele que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens junto com Ele, para nós encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, anime uns aos outros com esta palavra, amém? E continuando, irmãos, depois que eu estava nas nuvens, vi pessoas de branco, um abraçando o outro, numa felicidade tremenda, uma felicidade que não dá para falar, e via o Senhor Jesus no meio do povo, de braço aberto para todo mundo. E quando de repente eu comecei a ver, o Senhor me permitiu ver em visão, tá, irmãos? Eu não fui arrebatado, mas o Senhor tudo me mostrou em visão, amém? Ele me mostrou um trono, e esse trono brilhava muito, 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 muito mesmo. E tinha uma pessoa sentada, e eu creio que era o próprio Deus, o Deus Pai. E atrás do trono tinha como se fossem umas luzes coloridas, sabe, cores de arco-íris, coisa linda. Linda, linda, linda. E para provar também, gente, vou estar lendo aqui em Apocalipse 4, versículo 2. Tá escrito assim, ó: num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele, e o rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e de sárdio. Em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Aleluia. E depois que eu vi isso, meus irmãos, eu acordei
o Senhor tipo, acordei e eu consegui me mexer. E eu me arrependo até hoje de não ter deixado o Senhor me levar e querer me mostrar coisas gloriosas. Mas enfim, então, irmãos, vocês têm que buscar mais a Deus, porque o Senhor, Ele quer intimidade com cada um de vocês. Ele não quer que vocês conheçam Ele só pelo nome, ou só por um quadro, uma foto. Não, Ele não quer isso. Ele quer intimidade mesmo com vocês. Busquem ao Senhor de coração. Ele está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Eu espero que essa testemunha mexa um pouco com vocês e que vocês venham buscar mais o Senhor. Se vocês querem experiência com o Senhor, busque com todo o coração, de todo o coração. Amém? Mas fique bem claro que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Porque Ele não me concedeu a experiência antes, porque Ele me conhecia e sabia que eu ia ter medo. Então Ele quis me mostrar que eu não estava preparada, que eu não tenho que ter pressa de nada, que Ele sabe o tempo de todas as coisas. Amém? E eu agradeço aos irmãos que estão ouvindo e que Deus abençoe a cada um de vocês.